Olá, sejam bem-vindos à ESEC TV, o programa da Escola Superior de Educação de Coimbra, na RTP2. Faça-nos companhia durante a próxima meia hora. As Pontes de Coimbra que se afogaram no rio foi uma exposição que esteve integrada no 5º Festival das Artes de Coimbra. Esta apresentação salientou as origens e particularidades construtivas das estruturas que ligaram Santa Clara a Coimbra, resultado de um trabalho de pesquisa inédito desenvolvido pelo professor Jorge Alarcão. A mostra tentou esclarecer algumas questões relativas às várias pontes que existiram na cidade, desde a época romana até ao século XX. A ESEC TV fez uma visita guiada à exposição. Esta exposição é sobre várias pontes de Coimbra, erguidas e deitadas abaixo e reconstruídas através dos tempos. E daí nasceu esta exposição sobre as pontes de Coimbra que se afogaram no rio. Porque realmente, com o assoreamento do rio, as pontes foram ficando cada vez mais enterradas. Daí a minha expressão, algo metafórica, as pontes que se afogaram no rio, desapareceram no rio. O local desta ponte foi muito bem escolhido pelos romanos. A ponte sobre o rio Mondego não podia ter sido feita mais do lado da Foz, mais do lado da Figueira da Foz, não, porque aí os campos são muito largos, não é? Também não podia ter sido construída mais do lado de Penacova, porque aí a estrada internava-se por zonas de montanha, de percursos difíceis, de maneira que este era o sítio ideal para uma travessia do rio, e o sítio foi muito bem escolhido. Os pilares romanos serviram ao longo de todos os tempos. Quer dizer, os pilares eram da ponte romana. Serviram ao Dom Afonso Henriques para fazer a reconstrução. Serviram ao Dom Manuel, porque embora o tabuleiro da ponte fosse muito mais alto, mas os arcos assentaram nos mesmos pilares. E quando depois, por volta de 1875, se fez a primeira ponte de ferro, os pilares dessa ponte ainda assentaram sobre os pilares romanos. De maneira que foi uma sobrevivência de quase 2000 anos. Aqui em Coimbra, realmente um dos maiores problemas da história de Coimbra sempre foi o assoreamento do Mondego, não é? Porque o assoreamento do rio conduziu a grandes problemas na Baixa, quer dizer, a cota a que a Baixinha hoje se encontra é capaz de estar 3 ou 4 metros acima daquilo que seria a cota no século XV ou XVI, não é? O Largo da Portagem hoje vem até aqui, quer dizer, este é o início da Rua Ferreira Borges, não é? De maneira que e aqui, neste sítio, fica hoje o Banco de Portugal. Sobretudo, depois que se deitou abaixo a ponte de Dom Manuel, em 1875, quando se fez a ponte de ferro, foi sobretudo nessa altura que se deitou abaixo todo este quarteirão
para alargar o largo da portagem. Também é interessante esta imagem porque me parece muito elucidativa. Representa o nível das águas do rio na época romana e o nível das águas do rio na época, o que seria na época de Dom Afonso Henriques, e o nível das águas do rio na época de Dom Manuel. De maneira que temos as três épocas e aqui compreende-se bastante bem a necessidade que houve de altear a ponte. Tudo muda. Bom, e ao mesmo tempo, quer dizer, a gente às vezes queixa-se de que se deitam abaixo monumentos desnecessariamente. Bom, não podemos fazer essa reflexão relativamente às pontes, não é? Quer dizer, era absolutamente imperioso deitar-se abaixo a ponte manuelina, que já não servia, absolutamente imperioso substituir esta ponte de ferro pela ponte atual, de maneira que, neste caso concreto, olha, tinha que ser, não podia ser de outra maneira e não podemos lamentar ter-se destruído um património. A Festa do Cinema Francês já conta com 14 edições e leva o cinema francês um pouco por todo o país. Em Coimbra, a Festa do Cinema Francês começou ontem e vai continuar até o próximo fim de semana, no Teatro Académico de Gil Vicente. Associando-se à data do Dia da República, a Direção Regional de Cultura do Centro, com o apoio do município de Penacova, inaugurou a exposição dedicada a António José de Almeida e caricatura na Primeira República. A mostra revela um instrumento de sátira e crítica contundente, muito usado na Primeira República, que expunha os protagonistas das lutas políticas. A exposição António José de Almeida e caricatura na Primeira República pode ser visitada no Mosteiro de Santa Clara a Velha até o último dia deste ano. Ele foi um personagem muito interessante, na minha opinião pessoal, fundamentalmente porque era uma pessoa com uma personalidade muito particular. Era um inflamado, não é? Um virtuoso inflamado, quesilento. Enfim, poderíamos aqui arranjar um conjunto de adjetivos que o marcavam e podiam promover, obviamente, esse interesse pela caricatura. Como sabemos, foi um republicano nato, foi Presidente da República, aliás, durante 14 anos, contra ventos e marés, conseguiu sempre vencer. António José de Almeida teve particular importância no que concerne às questões sociais, as questões da saúde, as questões relacionadas, por exemplo, com o descanso. Ele foi médico e esteve muitos anos fora, numa colónia. Foi um republicano que se opôs também a esta questão da colonização, mas sobretudo foi um personagem com essa personalidade fortíssima que fez com que, durante muito tempo, fosse objeto destas brilhantes caricaturas de várias pessoas que assim o retrataram como figura importante da nossa história.
Estamos aqui à entrada do mosteiro, do edifício novo, contemporâneo, e é aqui que começa e se desenvolve a exposição. Ela centra sobretudo olhares de caricatura com base nas primeiras páginas do jornal Século, naturalmente como grande jornal republicano. É necessário, por um lado, ver a caricatura, toda a complexidade que está em volta na própria caricatura, enfim, e aquilo que depois, no fundo, são as legendas, que são, digamos, a grande convolução da própria caricatura. Naturalmente que a Direção Regional de Cultura do Centro, através do Mosteiro de Santa Clara, como aliás tem vindo a promover ao longo destes anos, o que quer é criar uma rotina. E essa rotina passa exatamente por um grande convite à população de visitar esta exposição, que de facto é uma exposição a não perder, e sobretudo debruçarem-se atenciosamente. Cada quadro é um potencial de informação excelente. Portanto, isto não é para passar os olhares apenas, é para observar arqueologicamente aquilo que aquelas caricaturas nos dão. Portanto, fica o convite feito. A terceira edição do Simpósio Internacional sobre Docência no Ensino Superior aconteceu na Escola Superior Agrária de Coimbra. Promovido pelo Centro de Inovação e Estudo da Pedagogia no Ensino Superior, este encontro marcou o início do ano letivo, com o tema Novos Desafios do Ensino Superior. Esta é a terceira edição do Simpósio Internacional de Pedagogia no Ensino Superior, que o CINEP organiza, e este ano o nosso tema é Novos Desafios do Ensino Superior e, naturalmente, que é uma referência implícita à crise. As crises económicas têm traduções em condições de trabalho e, no caso do ensino superior, alteram efetivamente as condições em que se ensina e se aprende. Mas é um mote que nós pegamos nele pelo lado positivo. Na verdade, aquilo que vamos tratar é o empreendedorismo. Pessoas mais felizes, em princípio, são mais criativas, mais inovadoras, mais produtivas. Como é que se pode incrementar este estado de felicidade num contexto empresarial? Criando espaços para as pessoas trazerem à tona os seus talentos. Eu acho que isso, por exemplo, um caso clássico é o caso da 3M. Não é? A 3M é uma empresa que dá uma tarde livre aos seus colaboradores para fazer o que bem entenderem. E os colaboradores, obviamente, nas primeiras fases, se calhar vão ao Facebook e leem o jornal A Bola, mas depois, passar algum tempo, isso começa a tornar-se fastidioso e começam a criar coisas. Portanto, foi assim que surgiram o Post-it e surgiram as máscaras que a 3M desenvolve e as bandas sonoras. Portanto, criam espaço para as pessoas realizarem o seu potencial e isso motiva-as mais do que nunca. E isso é ótimo, é um pouco a analogia que se faz com os mestres nas orquestras. Não é? Há uns mestres que são muito autoritários e, no fundo, querem que os músicos basicamente leiam o que está na pauta, mas há muitas coisas que não estão na pauta. A intensidade de uma nota, a paixão de uma nota. As melhores orquestras são aquelas em que o maestro cria espaços para os instrumentistas serem muito mais do que os instrumentistas, serem os próprios intérpretes da música que estão a tocar. Acima de tudo, temos de ter consciência. Mudar não é algo natural. A natural é a zona de conforto. Mas há duas maneiras de mudar. Olha, se eu tiver agora necessidade de ir à casa de banho, tenho que ir à casa de banho. Eu tenho que. Muita gente está a mudar porque tem que. Está com dificuldades de manter o emprego, está com dificuldades de ter emprego. E depois há uma outra dimensão, que essa é a dimensão bonita. A da felicidade, aquilo que já os nossos antigos diziam, quem corpo gosto não cansa, que eu quero. Portanto, não haja dúvidas que a zona de conforto é fantástica, só que neste momento ela é perigosa. Um dos grandes problemas da nossa sociedade é que somos reféns de um passado. Você há de reparar no discurso, seja político, seja o que for, está sempre a falar para trás. E depois fala-se nas miragens do futuro, quando é que acaba a crise, o que é que lá vem, etc. Vivam o dia a dia. Vivam cada dia com uma dádiva. Se nós olhássemos para o espelho todos os dias e disséssemos, olá, estou vivo, hoje o que é que vai acontecer no meu dia de positivo? E à noite, pensássemos, o que é que eu hoje fiz de positivo à minha vida? O que é que eu hoje aprendi? O que é que eu hoje vi? E felicidade é isso, fazer mais e melhor com aquilo que se tem. What are you doing right now? Is it something that you really love? Millions of people at this very second are doing exactly what makes them happy.
But wait a minute. You spend a big part of your life working. O primeiro elixir, aquilo que eu digo que é o melhor, é o entusiasmo. É o entusiasmo. A história mostra-nos que todos os homens tiveram sucesso, todas as mulheres são felizes, todas as mulheres têm sucesso. Está por trás algo que é o entusiasmo. O ser humano é infeliz muitas vezes simplesmente não tem metas para a vida. Definam metas. Metas curtas, metas para longe, metas que possam atingir. Saboreiem-nos, corram atrás de qualquer coisa. Pensem todos os dias nesta palavra. Para quê? Porque o porquê só sai porcaria. Portanto, se eu pensar no para quê, só depois de pensar como, quando e quem. Isto é muito importante. Para que é que eu vou fazer isto? Para que é que eu estou aqui? É preciso tomar decisões. Eu gostava tanto que o novo acordo ortográfico tivesse mudado a palavra coragem e ela se escrevesse com U, porque realmente coragem é preciso levantar o dito cujo e agir. E é isto que eu peço às pessoas. Querem ser felizes? Querem fazer melhores negócios? Levantem o dito cujo e vão por aí fora. Are you doing what you love right now? No. So start. Durante muito tempo pensou-se que os aspectos técnicos são os mais importantes, que a competitividade é o mais importante para o sucesso das pessoas. Atualmente há uma saturação dessa ideia e as pessoas procuram a felicidade, que foi uma palavra, um conceito que não se usou durante décadas, era um tabu e era quase vergonhoso falar-se de que esse é o objetivo. Atualmente sabe-se que sucesso funciona se houver felicidade e, portanto, as competências mais importantes se calhar são relacionar-nos bem connosco, com os outros e com o meio em que vivemos. Trabalhamos sobre isso. Loving your work will put you in motion. It's the only way to lead a fulfilling life every day. Desde 2011, com o lançamento do primeiro disco, Heart-Mouth Dialogues, Elisa Rodrigues tem se afirmado no panorama musical português. Entre as digressões com Rodrigo Leão e a banda inglesa These New Puritans, a cantora tem desbravado o seu caminho. Elisa Rodrigues esteve no Salão Brasil em Coimbra, acompanhada por Pedro Vidal na guitarra e Cícero Lee no contrabaixo. You just don't know. You don't know. Obrigada. O que eu me lembro de Coimbra é que o público é muito caloroso, é muito interessado e é um público bonito. Não sou uma cantora conhecida do público geral ainda, não tenho um trabalho mainstream, mas acho também positivo que essa construção seja feita desta forma. Acho que quando chegar a ser conhecida, que certamente serei pelo público em geral, terei um trabalho muito mais consistente. Gravei um disco que não pensei que fosse ter aceito. Nunca pensei, nunca sonhei. E a vida continua com pequeninas coisas, sim, a surpreender-me. Por exemplo, o Rodrigo Leão convidou-me para fazer a tour com ele, que é uma pessoa que eu sempre admirei imenso. O ter sido convidada para participar no disco dos These New Puritans e ter sido imediatamente convidada para fazer a tour. Coisas muito engraçadas, por exemplo, nós tocámos no Hollywood Bowl, a fazer a primeira parte da Björk, que é uma das minhas cantoras preferidas de todos os tempos. Quer dizer, todas estas pequenas coisas que a vida que eu nem sequer nunca consegui sonhar, porque também não perco muito tempo a pensar o que é que me vai acontecer. Mas sim, continuo a estar surpreendida. Fiz um concerto já há muito tempo, por brincadeira, na Ericeira, com o Pedro Vidal, que é um guitarrista de rock, pop. E neste tempo em que eu não tenho muito tempo mesmo para apresentar uma coisa integralmente nova, achei por que não fazer uma série de concertos com alguns temas do disco, não é? Com uma abordagem um bocadinho diferente. Hoje temos o Cícero Lee connosco, que é da formação original.
Para já ainda não tenho um trabalho pensado de raiz, tenho estado a escrever, já fiz algumas experiências no estúdio e quero muito lançar o segundo disco em 2014. Ainda não sei exatamente com que formação, quero ter originais e quero ter uma sonoridade um bocadinho mais trabalhada. Escrevi de forma muito ingênua, o Júlio desenhou-me a escala de blues, porque aquilo era um blues, não é? Portanto a harmonia eu não tive que fazê-la. E depois ele escreveu uma escala de blues no piano com uma caneta vermelha, que depois esse tempo foi horrível porque aquilo não saía. E eu fiquei sozinha a fazer a escala e a inventar melodias com a escala e depois fiz uma letra. E foi assim que ficou o blues, porque eu queria ter um blues. E ele assim, então mas o blues é sempre igual, a harmonia escreve tu um. E ok, foi assim de forma muito ingênua. Agora continua a ser ingênuo. Ofereceram-me um teclado nos anos, pequenino. Eu que não toco, comecei a aprender os acordes e faço isso. Faço acordes, experimento, faço as melodias, canto por cima e depois mostro a músicos. E eles dizem, ok, e pensamos sobre os arranjos, mas estou muito contente com o processo, estou eu a comandar tudo. Vi a Maria João, eu já cantava música clássica nessa altura, tinha 15 anos e a minha mãe decidiu inscrever-me num workshop de jazz e foi assim que tudo começou. Depois os professores começaram, esta menina tem muito jeito, porque aquela coisa do jeito. Com 20 anos convidaram-me, olha, não queres formar um projeto, formar um combo? E eu, não sei se consigo. E comecei assim, de forma muito ingênua. Eu estava a estudar outras coisas na faculdade, estava a estudar design de moda e de vez em quando lá tinha um concerto e foi assim que começou. Ouço pessoas, por exemplo, o Johnny Cash a cantar os últimos discos dele e fico, quem me dera conseguir ter, quer dizer, ele teve uma vida desgraçada, mas quem me dera conseguir ter este peso que as palavras dele têm, a forma como ele consegue contar a história de forma tão natural, quase falada, e com aquele peso, sim, isso para mim é sempre o desafio, mas sei que sou muito nova, ainda tenho muito pela frente, muito para viver. No meu mundo há mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais carinho, mais clareza, mais calma, mais alegria. Assim terminamos este programa. Obrigada pela vossa companhia. Marcamos encontro na próxima emissão. Até lá!